eu simplesmente acabei de escrever o meu primeiro livro. Ai, gente, eu não acredito nisso. Eu acho que eu sonhei com esse momento de finalmente terminar de escrever esse livro. E no último vídeo que eu postei aqui sobre o livro, que inclusive eu acho que foi um vídeo antes desse, eu tava com muitas dúvidas, eu tava numa fase de muito medo, eu acho, de terminar e de expor tudo isso de forma que agora chega num lugar delicado, né? Porque a publicação de um livro, ela é complicada no fato de nem toda editora tá aberta a novos originais e as que estão abertas nem sempre são confiáveis. Então chega um ponto que eu preciso fazer essa publicação de uma forma mais independente. Então eu tinha comentado com vocês que talvez eu ia abrir alguma coisa como um financiamento coletivo, né? Na ideia de reunir recursos suficientes para a publicação do meu livro. E naquele vídeo eu tava com um pouco de medo, porque é vulnerável você ter que pedir dinheiro para as pessoas, né? Soa um pouco estranho, mas nesse ponto que eu tô agora, eu acredito que é diferente, sabe? Eu terminei o meu livro e eu quero que ele se torne algo físico, e eu sei que eu preciso dessa ajuda. Então hoje a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes vamos lá ao livro, né? Então eu finalizei o livro já faz alguns dias, na verdade, acho que foi dia 20, eu acho que eu finalizei o meu livro, ou dia 19 de outubro. E desde então já passamos por várias coisas, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisinha. Peraí que eu não sei onde achar as minhas coisinhas nesse coisa. Quando eu terminei de escrever o livro, eu fiquei muito animada e empolgada por saber que eu tinha terminado de escrever o meu livro, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio sem saber o que fazer, né? O que vinha agora. E assim, uma das primeiras coisas que eu fiz foi enviar o original para algumas editoras. E quando eu fiz isso, eu fiquei com um pouco de medo, porque quando a gente se trata de uma coisa que é original, a gente sempre tem medo de perder essa coisa, né? E eu já tinha pesquisado antes um pouco sobre como funciona a parte do registro de direitos autorais, porque infelizmente, gente, plágio é uma coisa muito real e que acontece com muita frequência. Então eu precisava de algo pra comprovar que o livro escrito era meu e pra evitar qualquer coisa de plágio, né? Então, o que acontece? Eu já tinha mandado para algumas editoras e me veio esse medinho de perder o meu original. Então, eu fui fazer o registro de direito autoral. Então, agora, além de ter finalizado o meu livro, eu sou uma autora oficialmente, porque eu tenho aqui, deixa eu mostrar pra vocês, simplesmente o meu registro de direito autoral. Esse momento é nosso, gente. Eu fiz esse registro no dia 20 do 10, que foi um dia depois de finalizar o livro, então eu finalizei ele no dia 19. E existem duas formas de fazer registro de direito autoral. Pela Biblioteca Nacional, só que daí você tem que imprimir o original e mandar para eles. E pela Câmara Brasileira de Livros. E eu escolhi a Câmara Brasileira de Livro porque era só você mandar o original em PDF, e daí você pagava uma taxa um pouco mais alta do que pela Biblioteca Nacional, mas era mais rápido, todo o processo é mais rápido. Tanto que eu enviei no dia 20 e eu tive o meu registro feito no dia 20. Então isso foi super legal. E agora, a Câmara Brasileira de Livros certifica que a obra intelectual descrita abaixo encontra-se registrada nos termos e normas da Lei
número 9610/1998 dos direitos autorais do Brasil. Conforme a determinação legal, a obra aqui registrada não pode ser plagiada, utilizada, reproduzida ou divulgada sem autorização de seu autor, que no caso sou eu. Ai, gente, isso é muito legal. Então, tem o responsável pela solicitação, que sou eu, tem os participantes, que é a autora, que sou eu, e daí o título, que escreve o coração, e daí tem todos os hashes, né, que eles chamam, que é os códigos e tal, tudo certinho. E eu tô muito animada, porque esse é um grande passo para a concretização deste livro. Então, agora que eu já tenho o direito autoral, eu fiquei meio travada do tipo, tá, eu terminei meu livro, eu tenho um registro de direito autoral, mandei para algumas editoras, mas o que vem agora? O que falta, né? E, assim, você mandar para uma editora não é a certeza de que eles vão publicar o seu livro, né? Muitas vezes eles passam por uma seleção, por todo um negócio, e às vezes eles nem chegam a te responder se eles vão te publicar a sua obra ou não, né? Então, eu decidi fazer um passo a passo independente. Então, agora que eu finalizei a escrita do livro, tem 3 coisas que eu ainda preciso escrever para colocar junto com o livro, que é a parte de prólogo, epílogo e agradecimentos, que são coisas que eu ainda não fiz. Eu já escrevi um pouquinho do resumo, já fiz a arte da capa, que eu gostaria que tivesse, e é isso que eu tenho por enquanto. A história em si ficou com 22 capítulos, e assim, é um livro que aparentemente não vai ser tão longo, sabe? Mas eu acho que eu consegui escrever tudo que eu queria escrever neste livro. Daí, depois que eu finalizar essas partes que faltam, eu fiz aqui no meu caderno de escritas mais algumas anotações do que eu preciso fazer. Eu preciso fazer uma revisão ortográfica, porque eu sei escrever, eu escrevo, sempre fiz isso, mas sempre tem algum erro ou alguma forma de escrita que eu fiz que pode estar errada. Então, para isso, eu vou precisar da revisão ortográfica, e eu já tenho uma pessoa para fazer isso, que é a minha amiga, que é formada em letras, e ela já falou que vai fazer a revisão para mim, só que isso também é um investimento, né? Então, isso vem uma parte dos custos, né? Então, eu já tive o custo de registro, agora vem os outros custos, gente. Agora é a parte que começa a custar do negócio, e é por isso que eu tô mais aberta a esse financiamento coletivo. Então, vem a revisão ortográfica, que é uma coisa que eu preciso fazer o quanto antes, só que eu ainda preciso finalizar esse do prólogo, epílogo e agradecimento para já mandar tudo junto. Então, o próximo é terminar de escrever essas coisas, fazer a revisão e fazer a diagramação, que são passos que são extremamente importantes. Para diagramação, eu também já tenho uma pessoa para fazer, que também é uma amiga minha, e inclusive vocês conhecem, né, Nicole. Ela vai fazer a diagramação para mim, porque ela é design, e esses são passos que eu preciso ter pronto, porque eu preciso do número de páginas certinho e já tudo estruturado para poder mandar para uma gráfica futuramente, se eu não for fazer a opção editorial. Então, eu já preciso ter todos esses passos prontos para fazer o envio às gráficas. E eu já tô também em contato com algumas gráficas locais para poder analisar também o custo. Então, a revisão é um custo, diagramação é um custo e a impressão dos livros por gráficas é outro custo. Então, tô analisando tudo isso e vendo que realmente vai aí um dinheiro, né? E depois disso, claro, vem a parte dos envios, as partes mais, não exatamente burocráticas, porque eu já sei lidar bem com isso, até porque eu tenho um negócio, mas é uma parte também delicada, que precisa de alguns ajustes e talvez precise de alguns investimentos, como, por exemplo, caixas ou pacotes para fazer o envio. E como tudo isso vai ser de forma independente, também vai um custo aí, vai um borogodó, né? Então, é isso. E para ajudar nestes custos, eu criei uma vaquinha, gente. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Quem se sentir à vontade, quem se sentir confortável em ajudar com algum valor, qualquer valor será bem-vindo, tá bom? Mas é claro que eu não quero que vocês invistam se vocês não puderem investir, porque esse dinheiro não vai ser retornado para vocês de alguma forma. As vaquinhas, elas são solidárias, então você doa o que você consegue. Infelizmente,
ainda não recebe alguma coisa em troca. Eu tava analisando se eu ia fazer uma vaquinha ou um apoia-se, mas no momento, com toda essa correria da vida, eu não consigo oferecer alguma coisa em troca. Então, é por isso que eu optei pela vaquinha nesse primeiro momento, mas vão ter outras fases aí em que a gente vai ter uma troca. Então, a princípio, começamos com a vaquinha, então se você pode e você se sente confortável com isso, isso não vai abalar seu financeiro, eu ficaria muito feliz com a sua contribuição. Caso contrário, você pode me ajudar divulgando a vaquinha, você pode me ajudar compartilhando os meus vídeos, porque infelizmente meu canal ainda não é monetizado, então por isso que eu preciso desse apoio coletivo financeiro. Mas, então, você pode ajudar dessas outras formas. Existem outras formas que vocês podem me ajudar. Então, divulgando, compartilhando o que eu faço, tudo isso é bem legal e já ajuda um monte. Mas claro que o apoio financeiro também é uma coisa que vai ajudar bastante. Então, é isso. A princípio, eu tenho uma meta de... Eu não sei se é R$2.000 ou R$5.000 que eu coloquei lá, porque é caro. Publicar um livro é caro. Como eu não recebi um retorno de valor das gráficas, né, porque eles precisam ter o número de páginas, fica um pouco mais complicado pra minha pessoa. Mas, a princípio, tamo nesse pé aí, tá, gente? Então, são muitos mínimos detalhes pra gente resolver, mas tudo a partir de agora gera um custo. E eu decidi publicar o meu livro de maneira independente porque eu sinto que existem coisas que só você pode fazer. E existem inícios que não são como a gente espera. Claro que eu gostaria muito de que o meu livro chegasse a editoras gigantes e que fosse publicado, né, sei lá. Eu tenho aqui uma listinha ai, não tá aqui, eu tava num papel aleatório. Eu tenho uma listinha de editoras que eu gostaria muito de publicar meu livro. Mas eu sei que a realidade não é essa, então eu decidi fazer de acordo com a minha realidade, tá? E esses são os passos que faltam pra isso. Mas não significa que durante esse tempo que eu tô esperando essas coisas mais burocráticas acontecer, eu vou parar de escrever, até porque eu já tenho umas 3 ideias de próximos livros anotadas aqui. Literalmente 3 ideias. Aqui eu achei, ó. As minhas 3 ideias de livro, tem uma delas que é do universo de O Que Escreve um Coração, que é ali sobre os personagens que vivem com a Amélia. Então é uma história que desde que eu comecei a escrever, que eu inseri um personagem ali, eu já tinha essa ideia em mente. Então pode ser que tenhamos uma história a mais do universo da Amélia. Pode ser que não, mas a princípio sim, gente, eu tô com uma tosse, desculpa. Eu tenho um outro projeto que vai ser provavelmente a minha próxima escrita, mas daí vocês vão ver isso a partir do mês que vem, que já vai estar... Já tá aí, gente, já tá aí, segura a emoção. E pra finalizar, tem mais uma história que eu gostaria de escrever, que é uma coisa que eu tenho há muito tempo também na minha cabeça, que é uma história sobre... Uma coisa mais country, assim, digamos. Eu tô até com a minha blusa aqui, ó. Uma coisa mais country, tá? Que também é uma coisa que eu tenho bastante na minha cabeça desde muito tempo. E assim, uma coisa que eu parei pra pensar sobre mim mesma é que eu tô o tempo todo criando histórias na minha cabeça. Então, se acontecer alguma coisa, eu sempre vou criar uma história inteira sobre isso na minha cabeça. E por que não para começar a passar essas histórias pro papel? Então, pro ano que vem, eu já tenho então o plano de escrever 3 novas histórias. E assim a gente vai vendo como vai acontecendo, porque pode ser que eu escreva super rápido, como eu escrevi essa história, que seja tipo aí meses, mas pode ser que demore muito mais. Então a gente vai vendo como as coisas vão fluindo e como eu vou me tornando uma autora, uma escritora em todo esse processo criativo. E como eu disse pra vocês, foi uma coisa que começou do nada, foi uma coisa que começou sem eu saber o que eu tava fazendo e onde isso ia chegar. E atualmente eu tô com essa vontade de publicar. Não significa que essas outras histórias que eu vou escrever vão ser publicadas. Fisicamente, né? Mas eu senti que O Que Escreve um Coração precisava de uma versão física. Talvez também venha uma versão e-book, claro. Mas eu quero o físico, sabe? Eu quero tocar em algo que eu fiz, sabe? Então, pode ser que tudo isso venha à tona. Mas pode ser que essas outras histórias fiquem só no online também. Então, é tudo muito...
talvez, sabe? Então, e eu gosto de viver assim porque não existe uma pressão, não existe uma coisa assim, sabe? E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de fazer as coisas com calma e com o meu passo, meu próprio passo. Então, eu acho que eu encontrei na escrita essa paz de compartilhar as coisas que estavam aqui dentro de uma forma tranquila, sabe? Então, claro, eu tenho metas, eu tenho prazos comigo mesma, mas são coisas assim mais tranquilas. Por exemplo, o que escreve o coração, o meu prazo era terminar ele até dezembro e eu terminei ele em outubro, então super dentro do meu próprio prazo. E é isso, gente. Então, agora os próximos passos que vem é a arrecadação de fundos e essa parte de diagramação, de revisão, de impressão. E logo vocês vão ter o que escreve um coração aí nas mãos de vocês. Gente, eu tô muito animada. E eu espero que esse seja só o início de muitas e muitas histórias que a gente vai compartilhar juntos. Então é isso. Obrigada por todo o apoio. Só de vocês estarem aqui já é muito especial. Obrigada por isso. E eu espero vocês num próximo vídeo. Beijos e tchau!